Olá, pessoal! Chegando quase ao finzinho desse desafio que eu fiz este ano de contar um pouco dos livros que estou lendo. Esses 3 últimos livros eu ganhei de aniversário. Amo livros porque eu não trouxe livro para Irlanda. Então, Tom, beijos. Muito obrigada pelos presentes. Eu ganhei 3 livros que tem todo o contexto de autores irlandeses e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esses livros aqui, gente. Essa minha cadeira mesmo faz um barulho danado, mas enfim, é o que tem para hoje. Então eu vou começar com esse primeiro livro aqui que eu li, né, no meu aniversário, que é 100 Poemas do Seamus Heaney. Eu sou péssima de nome, mas ele, a gente até estudou quando estava no Brasil ainda. Ele é um dos maiores poetas da literatura irlandesa e mundial. Nasceu em 1939 em Derry, na Irlanda. E ele passou transformando assim, né, as paisagens, a experiência irlandesas, coisas que ele via, em arte universal. Em 95, esse autor ganhou o Nobel de Literatura. E a justificativa foi linda. Ele disse: por obras de beleza lírica e profundidade ética que exaltam os milagres do cotidiano e o passado vivo. Nada mal, né? Então, esse autor ele é muitas vezes chamado de o poeta do povo. Por quê? Né? Fui pesquisar, lógico. A poesia dele consegue ser profundamente pessoal e também ressoar com temas universais ao mesmo tempo. Ele escreve sobre infância, trabalho no campo, política, família, mitos e memórias. Lembrando que a Irlanda é um país muito rural também, tem muitas áreas rurais, tá? Então isso ajuda bastante a ter essa conexão. A linguagem dele é rica, é sensível, né? As coisas mais simples parecem mágicas. E esse poema aqui, ou esse livro aqui, dos 100 poemas, foi publicado em 2018 e é uma seleção das melhores ou das mais amadas poesias dele. E, segundo eu pesquisei, foi organizado pela própria família do poeta, tá? Então, é do tipo assim, uma playlist dos hits poéticos dele. Então, se você nunca leu, eu nunca tinha lido, então é um ponto de partida perfeito. E, segundo eu fui pesquisando, esse livro traz uma evolução do autor, tá? Então, tô aqui repetindo que eu vi que é uma evolução dele, tá? Bem, o livro dele, como são 100 poesias, tem várias coisas. Então, a infância dele na fazenda, ele descreve o trabalho com a terra de forma assim, sagrada, reflexões políticas, violência, especialmente durante o The Troubles, que eu falei no outro vídeo aqui. Foi o conflito que dividiu a Irlanda do Norte, né? E a Irlanda no século XX. Ele também fala da ligação dele com a mitologia, com a literatura clássica. Ele mistura, né, algo que é local com algo que é universal. E assim, mesmo alguns poemas eu achei bem difícil, tá? Bem difíceis. Então, mas mesmo sendo considerado complexo, ele tem uma habilidade de tocar, né, a gente com imagens simples e claras, né? Seja, sabe, falando a pá cavando a terra, o silêncio de um lago, sabe? Então ele traz coisas assim, sabe, o dia a dia e faz a gente ficar reflexivos, nossa. Tem um poema dele aqui chamado Digging, que é um que está aqui nesse livro, e eu pesquisei que ele foi o primeiro poema, né, do livro dele chamado Death of a Naturalist, de 66. E foi o primeiro poema, mas assim, não é um poema simplinho não, não é só ele mais escrevendo não. E aqui ele compara o trabalho manual do pai e do avô, que cavavam a terra, né, como agricultores, né, com seu próprio trabalho, com o poeta. Ele compara, né, a poesia como uma forma moderna de cavar, né? E ele escreve assim algo, traduzindo que entre meus dedos, né, o polegar, assim, a caneta descansa e eu vou cavar com isso. Então, no sentido de que a caneta é a pá com que ele vai cavando, né? Lógico que não talvez o trabalho físico, mas um trabalho intelectual, através da escrita, ele continua o trabalho do pai e do avô. Ele não nega as raízes, mas transforma aquilo em arte. Eu pesquisei esse é um poema clássico porque fala da identidade, da tradição e da transformação, que a gente pode se identificar também, né? Muitas vezes a gente também tem aquele peso de honrar nossas raízes. Eu, pelo menos, tento sempre lembrar de onde eu vim, que minha mãe, que minha avó, o que elas fizeram, o que elas abriram mão para eu estar aqui onde eu tô, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo essa identificação. Outra coisa que eu outro poema, né, que eu captei, ó, que eu peguei dele,
É um poema que ele fala da morte do irmão dele. Acho que ele tinha 4 anos, então o irmão dele sofreu um acidente. Deixa eu pegar aqui o nome do poema. Midterm Break, que ao pé da letra seria uma pausa no meio do ano, sabe? E ele fala um pouquinho sem falar, olha, foi triste, olha como estamos sofrendo, ele traz o sofrimento da morte fatídica, né, do acidente que o irmão dele sofreu, ele foi atropelado por um carro, se não me engano, e nos faz sentir essa dor sem dizer a palavra, talvez, dor ali, né? Então, é um livro, embora eu não li todos os poemas, tá? Estou trazendo aqui para vocês geral, mas só para ter uma ideia. E se você gosta de poema, e se você fala inglês, eu acho que vai ajudar bastante, porque às vezes as traduções não são tão fiéis, mas ajuda a gente a ter esse momento, a gente refletir, né? Eu acho muito bonito como um poeta, ele escreve desde a sua dor, né? Como Midterm Break é autobiográfico, descreve esse momento ainda, ele menino, ele precisou lidar com a morte do irmão dele, mais novo, né? Que foi atropelado, e transformar isso numa arte, transformar isso, né, numa poesia. Claro que é um poema carregado de emoções, né, o tom contido, e a gente pode pensar que no dia a dia a poesia está lá, né? Se você escreve poesia, você deve saber disso, a poesia está lá. Então, eu queria compartilhar esse livro, né? O título parece que a gente vai ler, por exemplo, o Midterm Break parece que a gente vai ler sobre uma folga, né? Opa, vai ter uma folga, vai brincar, vai ter uma pausa, mas é uma pausa pela tragédia. E o livro em si, né, nos ajuda a refletir sobre as nossas próprias raízes, sobre talvez algumas das nossas dores, e quem sabe, depois que a gente lê o livro, a gente ainda senta e escreve uma poesia sobre algo que está acontecendo. Conta para mim, talvez você não conheça esse autor, se você conhece, melhor ainda me conta, mas que poetas você gosta de ler, que poesias te marcam? Beijo para você e até o próximo vídeo.